Olha, eu tive uma grande oportunidade na vida, que foi justamente ter trabalhado na Microsoft. Tá? Por que isso? Porque antes da Microsoft eu era empreendedor, então como empreendedor você cria empresa, esse tipo de coisa, mas foi dentro da Microsoft eu aprendi a ser executivo. E isso faz diferença muito grande. E um executivo numa multinacional, trabalhando com pessoas, né, no mundo inteiro. Então, a Microsoft trouxe para mim uma bagagem muito interessante. A primeira coisa, como você gerenciar pessoas e pessoas em vários locais diferentes, que hoje, né, pós-Covid principalmente, é uma habilidade muito boa. A segunda, a paixão pela tecnologia. Tá? Dentro da Microsoft todos são apaixonados por tecnologia, então você realmente vivia com aquelas pessoas que estavam criando justamente o que é o futuro. Eu tive a oportunidade, né, como a minha área era a área de online, quem era o head de toda a parte de online era o Satya Nadella, que hoje é o presidente da Microsoft. Então imagina que naquela época você tinha interfaces, por exemplo, com o Satya para discutir o futuro, discutir o que a gente estava construindo, então isso obviamente faz com que você cresça muito como profissional. Se não bastasse isso, também tem aí as oportunidades de desenvolvimento de produtos globais. Então eu tive a oportunidade de ajudar no desenvolvimento do Bing, do Ad Center. Então o Bing é a ferramenta de busca da Microsoft, o Ad Center é a ferramenta de publicidade da Microsoft. Aqui no Brasil também o portal MSN. Logo no comecinho, muitos de vocês vão lembrar, né, do Messenger. Né? Então eu cheguei a participar também do Messenger aqui. Então todo esse desenvolvimento desses produtos, não só em termos técnicos, como depois como que esse produto tem que crescer de forma mundial, toda a parte de marketing, estratégia, tudo isso a gente ia passando nesse tempo da Microsoft. Então acho que foi um período muito intenso, foram muitas mudanças, né? Foi um momento que a Microsoft competia com o Google e eu tive a oportunidade de participar de tudo isso. Então além de você vivenciar a construção do futuro numa das empresas estava construindo o futuro de forma multidisciplinar e global, né? Amigos na China, amigos no México, amigos na Europa. Então, acho que isso ajudou muito para ser o que eu sou hoje. Olha, o que pode tornar uma tecnologia para transformar o mercado em que ela atua? Isso é muito interessante porque, se você reparar hoje, pega o ChatGPT. O ChatGPT, sei lá, da hora que a gente está fazendo essa entrevista aqui, ele não tem 2 anos. E ele já mudou muito a forma com que as pessoas trabalham. Da mesma forma que se eu falar de uma rede social. Se você pensar como que era o mundo antes do Facebook e depois do Facebook, né? E não só Facebook, como Instagram e WhatsApp, entre outros. Então essas tecnologias, elas mudam por completo a forma com que a sociedade funciona e as pessoas funcionam. E com o tempo, você não sabe mais viver sem essas tecnologias, o que torna que ela faça parte da tua sociedade e do seu dia a dia. Eu gosto de falar que uma tecnologia ela realmente entra nas pessoas, é como se fosse o controle remoto do ser humano. Então você pega o controle remoto para mudar o canal de TV. Então, qual que é o controle remoto do ser humano? Hoje, o controle remoto do ser humano é você pegar o teu WhatsApp para responder uma mensagem, enviar um áudio, você fazer um post, você fazer uma pergunta. Então, virou uma extensão do ser humano. Então, a tecnologia, quando ela realmente é disruptiva, ela muda essa parte. Ela se torna uma extensão do ser humano. Quando a gente pensa, como que a gente pode transformar uma startup numa empresa de bilhões? E aí a gente está falando de startup, estou falando de uma empresa que pode começar no quintal da casa de qualquer pessoa que está assistindo isso aqui. Então, o primeiro ponto, hoje em dia, é quando a gente fala de tecnologia. Por que tecnologia é importante? Porque tecnologia você ganha escala. Para uma empresa valer bilhão, ela se tornar um unicórnio, você precisa de escala. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, se você pensar de forma global, melhor. Lembrando que no Brasil é muito mais difícil. Porque tem um mercado em português, um mercado que é muito grande. Então, se a gente reparar, muitos dos unicórnios brasileiros, eles são focados no Brasil. São poucos que vão para fora. Diferente de Israel, onde você vai ter um unicórnio, ele naturalmente não é do mercado de Israel, ele já é pensado para o mundo. Então, acho que a gente tem muita oportunidade aqui no Brasil para isso. Mas voltando para as startups, então você precisa ter tecnologia e você precisa ganhar escala. E você precisa resolver um problema real. Então, que problema que você está resolvendo? Então, quando você está construindo a sua startup, a primeira coisa que você faz é o seguinte: meu produto é escalável, check, já está no caminho. Estou usando tecnologias para automatizar o processo para poder crescer? Check. Qual é o problema que você está resolvendo? Tá? Isso é muito importante. Tem muita empresa que ela não resolve um problema. Ou ela resolve um problema específico do fundador, que não é um problema da sociedade. E aí você se apaixona por aquilo, uma tecnologia maravilhosa e resolve um problema de poucas pessoas, você não vai ganhar escala. Tá? Então é muito importante que você entenda isso. O que eu gosto de fazer? Quando eu vou desenvolver produtos, a gente tem os squads que desenvolvem produtos. Eu faço com que esse time seja o mais multidisciplinar
possível. Não só multidisciplinar, mas tenham pessoas de todas as idades, sexo, gênero e tudo. Por quê? Eu preciso ter uma representação do que é o Brasil. Eu preciso ter uma representação do que é o mundo para aquele produto que eu estou fazendo. Nessa representação, cada uma dessas pessoas vai ter uma visão diferente. Então, se você cria um produto só com um certo tipo de pessoas, você vai ter um viés naquele tipo de conhecimento. Quando você traz pessoas plurais e você discute o problema de uma forma geral, você acaba tendo o quê? Você resolve um problema que serve para mais pessoas. Então, essa é outra dica que eu dou para vocês que querem construir empresas que virem unicórnio e ganhem escala. Vocês precisam atender todo mundo, não você mesmo só. Olha, quando a gente fala das empresas hoje, de pautas de ESG, pautas de diversidade, isso é uma coisa que eu fazia lá atrás, há muito tempo. Mas não pensando em diversidade ou pensando em ESG, pensando como que eu crio um produto para todas as pessoas. Tá? Então, isso é essencial. Se quiser ter sucesso com isso, é muito importante que você pense. E aí, obviamente, é até um pouco mais complexo. Eu tenho que ter diversidade de pessoas e eu tenho que ter diversidade de tecnologias. Como assim? Será que essas pessoas que vão acessar o produto, elas têm internet? Será que elas têm um celular que aguenta, né, que tem memória suficiente para isso? Então, você tem que realmente pensar naquela camada da sociedade que vai usar o teu negócio. Se você cria um produto muito complexo ou que exige equipamentos, né, que tenham muita memória, por exemplo, vai ser muito mais difícil para você ganhar escala. Muitas pessoas estão perguntando, né, o que é o IPO humano, né? Pô, Guga, você foi a primeira pessoa fazendo um IPO humano. Será que eu posso comprar um pedaço da sua orelha? Né? Então tem até brincadeiras referente a isso. Mas, na verdade, qual que foi o intuito? O intuito foi, de novo, a gente está um passo à frente da inovação. O que a gente fez, na verdade, o futuro vai ser assim. Quando a gente fala de tokenização, a gente está falando de um mercado aí de 16 trilhões. E por que esse mercado é tão grande? Porque, na verdade, ele transforma um mercado ilíquido em um mercado líquido. Então, por exemplo, se você tem um imóvel, você tem que registrar esse imóvel num cartório, você vai pôr para uma imobiliária para comprar e vender esse imóvel, tem todo um processo. Aí você tem uma empresa. Aí você tem que registrar essa empresa na JUSESP, você vai construir tua empresa, vai atrair investidores para essa sua empresa. Então você vê que a gente tem coisas que não são tão líquidas, né? Envolvem poucas pessoas. E se tem o público. E se tivesse uma pessoa que quisesse investir na sua empresa, como é que ela faz? Mas ela não tem dinheiro, ela não é um investidor profissional. Ela quer colocar lá R$100, R$200 porque acredita em você, mas é o que ela tem. Ela pode fazer isso? Hoje em dia, não. Ou até você tem um imóvel que está alugado, você criou um imóvel muito legal, fez uma decoração legal e conseguiu um bom aluguel desse imóvel e você precisa de um pouco de dinheiro e topa deixar um pedaço desse aluguel para alguns investidores. Como é que você faz isso? Você vai dividir o seu imóvel para colocar mais uma pessoa? É muito difícil. Então, na verdade, o que a gente fez? Eu usei o conceito da tokenização em blockchain para fazer um problema que eu tinha. Qual era o problema? Como eu trabalho com investimento há muito tempo, a gente trabalha com venture capital há muito tempo. Para quem não conhece, venture capital é o quê? A gente faz investimentos em startups, ajuda essas empresas a crescerem e depois vende essas empresas lá na frente ou faz o IPO dessas empresas. E aí você ganha dinheiro com isso. Então imagina você investir no Google antes do Google abrir o seu IPO ou abrir suas ações na bolsa. Seria interessante. Então é basicamente o que a gente faz. Só que acontece, a gente está no mercado de juros alto, a gente está no mercado que tem poucos investidores e esses investidores eles querem investir muito dinheiro, não pouco dinheiro. E depois que você faz esse investimento, quando é que você vê o retorno dele? Né? Um fundo de venture capital vai demorar pelo menos 5 anos, porque você tem que fazer com que a empresa cresça. Como é que eu resolvo esses problemas todos? Então, na verdade, eu olhei a tecnologia, eu falei, olha, tecnologia de blockchain com tokenização, eu posso resolver isso. O que eu faço? Eu pego o meu portfólio de empresas. Ao invés de eu abrir um fundo de venture capital, eu vou criar uma estrutura que possa ser tokenizada. Tá? Então a gente criou uma estrutura específica, que é uma SPE, como SPC, para poder tokenizar isso. Então, na verdade, eu fraciono essa estrutura. Dentro dessa estrutura, eu coloco um pedaço de cada empresa. As empresas que eu administro, as empresas que eu coloco dinheiro, as empresas que eu estou ajudando no dia a dia. E aí, com esse fracionamento dela, você, a partir de R$100, pode comprar um pedacinho dessas empresas. Então, para que isso seja legal, né, seja aprovado pela CVM, a gente usou uma estrutura específica para isso, né, de crowdfunding, e a gente trouxe um parceiro que é o Mercado Bitcoin, que é uma empresa homologada para fazer esse tipo de coisa, e a gente lançou o token lá. Então, na verdade, você vai ter aí uma fração de um portfólio de empresas de alta tecnologia que vai ter um crescimento muito grande no tempo. Então, legal, resolvemos um problema. Com R$100 você compra. Segundo problema, e se você quiser vender?
Será que você vai ter que aguardar os 5 anos? Então a gente resolveu o segundo problema junto com o mercado do Bitcoin, permitindo a secundária. O que é isso? Permite que no momento que você precisa de dinheiro, você não quer aguardar mais, você pode vender esse token dentro do mercado do Bitcoin. Então aí você tem liquidez. E essa liquidez permite que você compre e venda esses tokens. Então todo mundo, se precisar de dinheiro, tem essa possibilidade. Existe o mercado especulativo, onde as pessoas vão falar, caramba, será que essa empresa vai pegar esse contrato, vai crescer, você mantém vivo? E o principal, esse investidor quer, por exemplo, que esse token valorize, certo? Então, a gente vai fazer uma comunidade para permitir que as pessoas conheçam as empresas, os produtos, elas participem muito próximas. Porque às vezes você trabalha numa empresa que precisa de um EAD, por exemplo, a gente tem lá o FPS, que é uma empresa que provê um EAD, e fala, pô, você indica isso. Se você indicar e a tua empresa fechar, o que significa? Significa que o FPS vai crescer, significa que o seu token vai crescer. Então, a gente transforma os investidores também, tá, em grandes vendedores da coisa toda. Então, a gente resolveu 3 grandes problemas num produto só. A gente está falando num mundo hoje onde uma das principais habilidades que uma pessoa tem que ter é saber inovar. Tá? Então o que acontece? Aí você vai falar, poxa, mas eu chego em casa, esse é o meu maior problema, eu não consigo inovar. Por que as pessoas não inovam? É muito simples. Porque, na verdade, a gente foi ensinado a não inovar na escola. Porque a escola foi reflexo da Revolução Industrial, onde ela seguiu um modelo muito rígido, né, que era o modelo da fábrica, e ela simplesmente replicou esse modelo. E numa fábrica você não pode errar, numa fábrica você não pode criar. Porque se você erra numa fábrica, numa linha de produção, o prejuízo é muito grande, né? Se você tenta criar na linha de produção, você atrasa a linha de produção, então é muito ruim. Então na escola veio o seguinte, você não pode errar e você não pode criar. É uma coisa muito simples. É só virar aqui, quem está assistindo essa entrevista, e perguntar quem teve que decorar a tabuada. Né? Você teve que decorar a tabuada, você não aprendeu matemática. Né? Quem tem que fazer a prova do livro? Né? A prova do livro, você não tinha que decorar o livro. E o que a Mariazinha fez com a Chiquinha no capítulo 2 era decoreba. Se a escola fosse feita para criatividade, sabe como seria a prova do livro? Baseado no livro que você leu, crie uma história. E eu, como professor, ia ver várias pessoas que estão completamente gênios, que eu vou ter que incentivar essas pessoas a crescerem mais. Só que acontece, como eu tenho 40, 50 pessoas na sala de aula, eu não consigo individualizar as pessoas, então eu nivelo todo mundo para baixo. Então eu falo, ó, quer saber, deixa o gênio ali, deixa eles aqui, ó, vocês vão aprender esse negócio básico aqui, se fizer isso, você passa de ano. Então, aí quando a gente se depara com os problemas do dia a dia, a gente entra num mundo dinâmico que precisa inovar, na nossa cabeça a gente não consegue inovar. Então, esse é um bias que a gente carrega. Então, a dica que eu dou para todo mundo é o seguinte, você foi educado para isso. No momento que você entender isso, você já vai começar a inovar. Você pode errar, você tem que se aventurar, você tem que ser curioso, você precisa aprender outras coisas que não é só a matéria que te foi ensinada. Né? Quando você pega um problema complexo, ele tem várias outras formas de resolver. E a gente foi, de novo, criado por causa da indústria a ser uma coisa só. Então você ou é economista, ou você é contador, ou você é advogado. Só que quando você vai abrir uma empresa, você precisa ser economista, advogado, contador, programador, marqueteiro, você tem que ser tudo. Então, você precisa começar a olhar as coisas ao seu redor. Então, quando você começa a olhar as coisas ao seu redor, você entende que você não tem mais esse bias, você vai começar a inovar, porque você vai se permitir a inovar. Esse é o primeiro passo. Olha, o que as empresas desejam quando elas me procuram, né? Isso é interessante, porque eu acabei sendo considerado uma pessoa de inovação. E por que eu fui considerado uma pessoa de inovação? Porque realmente as coisas que eu desenvolvi, tanto como empreendedor ou dentro das empresas, eram coisas que ninguém fazia na época. Quer dizer, eu gostava sempre de inovar. Então, por exemplo, eu vendi a minha empresa em 2003, que chamava Te Respondo, que ela fazia links patrocinados, antes do Google fazer links patrocinados. Então, a gente já era líder na América Latina disso. Ah, mas por quê? Porque a gente sacou que as pessoas só clicavam nas 5 primeiras buscas. Então falou, poxa, e busca era custo para os portais, né? Falou, pô, vamos pegar isso, vamos criar uma ferramenta de leilão e vamos explorar esse negócio. Então, de novo, inovação, né? Ajudei a construir um dos primeiros portais de comércio eletrônico, que foi lá na Zipnet, depois no UOL. Pô, também era super inovador. Então, a gente começou com publicidade, com comércio eletrônico, depois o primeiro banco digital. Então, dentro do Original, ajudei a construir o primeiro banco digital, na verdade, do mundo, que foi aprovado por um banco central. Então, de novo, inovação. Agora o IPO humano, né, que é essa tokenização, né, de ativos reais, inovação. Então, eu tenho essa parte de inovação porque eu estou sempre arriscando ali na frente. E as empresas me procuram por isso. Porque elas falam, poxa, nós estamos presas aqui no dia a dia, o mundo está mudando. Como que a gente faz para mudar?
Como que a gente pode trazer ferramentas para mudar? Como que eu tenho que treinar pessoas? Como que eu tenho que contratar pessoas? Que produtos eu tenho que desenvolver? Como que eu abraço tecnologia? Como que eu quebro dentro da minha empresa essa coisa do século passado? Então eu acabei me especializando em ensinar essas empresas a fazerem tudo isso e acabar criando negócios junto com eles. Quando a gente compara o Brasil, né, com o mundo em termos de inteligência artificial, o que acontece? O Brasil é um early adopter. Quer dizer, ele por ser um país jovem e que tem um acesso à rede social, então ele pega essa tecnologia muito rápido. Então, nós temos muitos brasileiros que realmente eles usam o ChatGPT, usam inteligência artificial e tem uma certa facilidade, que é coisa que, por exemplo, você não vê na Europa, né? Então isso é muito interessante. Mas no lado de construção dessas ferramentas, aí é um pênalti muito grande aqui no Brasil. Por quê? Porque nós não temos educação suficiente para que tenham pessoas que possam construir essas tecnologias. A gente tem dois problemas. A gente não tem educação, né, para a construção dessas tecnologias e a gente também não tem uma regulamentação que facilite tudo isso. Então o Brasil é muito difícil. Você quer abrir uma empresa, você já começa pagando imposto no primeiro dia. Fala, pô, mas o cara na China não está pagando, o cara nos Estados Unidos também não. Fala, pois é, mas você vai pagar. Ah, mas o cara tem acesso lá a um monte de pessoas e capital à vontade com juros baixos ou praticamente sem juros. Mas você vai pagar juros e você não vai ter acesso a esse capital. Então a gente tem que ser um herói para fazer aqui. Mas o melhor exemplo é o seguinte... seria legal que o ChatGPT fosse desenvolvido no Brasil? Imagina que quem desenvolveu o ChatGPT fosse um brasileiro. Será que ele ia ser famoso? Será que ele ia ser visto, que nem o Sam Altman é visto pelo mundo como um grande herói? Provavelmente essa pessoa ia estar presa. Ia estar presa porque o ChatGPT vai o quê? Vai ter um problema em todas as leis de proteção de dados, quais são as informações, você ia ter que fazer contrato com todo mundo, para o mundo todo. Você não ia conseguir desenvolver o ChatGPT. O ChatGPT não poderia ter sido feito no Brasil. Por quê? O empreendedorismo, né, é muito difícil, porque você não tem acesso a capital, você não tem acesso a pessoas brilhantes, porque você não tem grandes universidades. A gente tem grandes universidades, mas não universidades suficientes para poder construir a quantidade de pessoas que a gente precisa. E a gente tem um ambiente regulatório que é proibitivo para o empreendedor para que você crie coisas novas. Na verdade, você vai ser punido e não incentivado. Então, na verdade, no Brasil, apesar de nós sermos grandes consumidores de tecnologia, nós não somos grandes produtores de tecnologia. Isso é muito ruim, porque a gente vai estar sempre consumindo um produto de uma empresa estrangeira. Olha, se a gente falar em tendências em inteligência artificial, o que a gente precisa prestar atenção? A AI generativa, né, que gerou o ChatGPT, ela está muito forte, ela está crescendo bastante. Só que tem que entender o seguinte, a AI generativa foi treinada em texto. Então, com isso, a gente consegue o quê? O exemplo do ChatGPT, fazer perguntas, criar textos e tudo isso. Agora a gente está migrando para AI multimodal. O que significa isso? Eu tenho texto, eu tenho som, eu tenho imagem. Então a gente vai começar a ver uma disruptura no mercado de imagem e de som. Tá? Então, tanto criação de músicas como criação de vídeos. Que é no momento que eu passo a treinar o modelo não só com texto, mas eu passo a treinar ele com outros tipos de tokens. Token, por exemplo, no texto é uma palavra. E aí eu vou treinar com outros tipos de token. E depois a gente vai migrar para AI física. O que é AI física? É quando a gente está falando, por exemplo, de robôs. Então eu posso, por exemplo, da mesma forma que eu tenho uma palavra, e eu treino essa palavra, por exemplo, sushi, né, dentro da AI generativa, e toda vez que eu mencionar a palavra sushi, ou tudo que tiver relação ao sushi, eu consigo associar, na AI multimodal eu vou poder ter um filme. Então, um filme inteiro vira um token. Então, um token muito mais complexo. Mas se eu falar, por exemplo, Wall Street, Poder e Cobiça, que é um filme, eu vou conseguir relacionar tudo que vem atrás e depois desse filme como um todo, e não só de uma palavra. E na AI física, eu posso relacionar, por exemplo, um joelho robótico. Então, o joelho robótico vira um token. Então, na hora que eu vou fazer um robô, eu posso fazer uma combinação de 1 milhão de joelhos diferentes até encontrar qual que é o joelho correto, para aí sim eu construo aquele joelho. Então, eu passo do texto, eu passo para o multimodal, imagem, vídeo, depois eu passo para AI física. E aí a gente tem ainda depois mais treinamentos, que é onde a gente treina ao seu redor, que é o reasoning, para que a gente possa atuar como um ser humano. Porque o ser humano, na verdade, ele capta muito mais informação que não é só texto para poder tomar uma decisão. E hoje a AI só capta informações específicas. Por isso que uma tomada de decisão de uma inteligência artificial, por exemplo, não envolve sentimento, não envolve uma série de coisas que só um humano pode fazer por enquanto. Vamos pensar uma coisa que é muito importante. Quando a gente está falando de inteligência artificial e estou falando de emprego, será que a inteligência artificial vai roubar o meu emprego? Essa é uma pergunta que acho que todo mundo faz. Então a gente precisa entender alguma coisa, a diferença de emprego e função. Então, emprego significa o seguinte, eu vou pegar uma pessoa e ela vai
desenvolver um trabalho específico para mim, para minha empresa e etc. Função, o que ela está fazendo? Ela atende um call center. Tá? Então, eu estou atendendo um telefone e tem um call center. A inteligência artificial ela vai eliminar todo o trabalho repetitivo. Tá? Então, por exemplo, atender um call center, esse tipo de função provavelmente vai sumir. E aí eu tenho outros tipos de função que vão sumir. Tudo aquilo que eu consigo caracterizar o suficiente, eu consigo computar, logo eu consigo copiar ou criar uma AI para isso. Então, a gente vai... E todas as funções, a maioria das funções que a gente tem nos empregos hoje, foram funções que vieram do século passado, na Revolução Industrial, que são baseadas o quê? Em repetição. Tá? Então, até mesmo um contador, quando ele olha um balanço tem um critério, vou fazer uma análise, é uma repetição. Um advogado, quando vai analisar um caso, ele analisa um caso, ele entende a lei, ele entende a jurisprudência, é uma repetição. Então, essas funções vão começar realmente a serem automatizadas pela inteligência artificial. Você fala, poxa, mas o que vai sobrar para mim fazer? Justamente, senão vai sobrar o trabalho criativo. Não é o trabalho funcional. Então, da mesma forma que essas funções deixam de existir, porque elas são feitas pela inteligência artificial, vai nascer uma série de outros trabalhos, de outras funções que são muito mais complexas e muito mais interessantes para serem desenvolvidas pelo ser humano. E hoje a gente está percebendo o seguinte, sim, muita função vai deixar de existir, mas tem uma quantidade gigantesca de novos empregos sendo abertos. Por quê? Porque eu preciso de funções diferentes. Então, o risco é o quê? Não, nós vamos ter mais emprego do que a gente tem hoje. Pronto, ponto. Primeira coisa para a gente entender. 2, ele vai ser diferente. 3, se você não se treinar, você não vai conseguir atender, você vai ficar de fora. Então, hoje, o que pode causar a falta do emprego é a falta de conhecimento, é a falta de treinamento, não a falta de emprego. Porque emprego vai ter, mas talvez não o emprego que você está acostumado a fazer. Então, aí a gente tem um problema. Porque, obviamente, que existe um período de adaptação para tudo isso, tá? E nesse período de adaptação, se eu não faço um trabalho de treinamento muito forte, eu posso ter que, um determinado momento da sociedade que realmente a gente tem um problema de emprego. Olha, como que eu aprendo todo dia e posso estar antenado, não só para falar nas palestras, mas principalmente para construir produtos ou auxiliar empresas nos conselhos que eu estou, por exemplo. Primeiro ponto, a gente precisa ser curioso. Tá? Então, a curiosidade, ela é, de longe, a principal forma para que você esteja atualizado. Porque eu gosto de ver coisas de tudo. Eu vejo coisas de medicina, eu vejo coisas de engenharia, eu vejo coisas de marketing. Então, a curiosidade é muito interessante. Mas por que eu tenho essa curiosidade? Porque eu estou olhando um pouco na frente. Eu estou olhando, por exemplo, uma empresa, um produto, a sociedade de maneira geral. E aí ela é complexa. Significa o seguinte, tem uma série de coisas em volta daquilo. Aí eu comecei a fazer um negócio interessante comigo mesmo, que é, se eu começar a combinar essas coisas, o que acontece? E aí eu comecei a descobrir mais oportunidades. Então, por exemplo, saiu o ChatGPT, tá, mas se eu pegar o ChatGPT aqui e pegar o mercado de advogados, por exemplo, será que eu consigo treinar, por exemplo, toda a jurisprudência? Deixa eu ver, ChatGPT consigo? Consigo. Então, se eu treinar toda a jurisprudência, eu posso ter um chat que é equivalente a um advogado? Você pode. Que interessante. Eu consigo treinar, então, por exemplo, medicina básica? Aquele que se você está com dor de cabeça, no olho, está com coriza, o que tem? Consigo, porque tudo isso está determinado. O médico, ele aprende com isso. Então, eu consigo fazer um chat que consegue fazer isso? Falou, legal. Então, eu começo a entender. Mas tem os pontos positivos e negativos. Lembra? Reasoning AI. Não é um médico, ele não está te olhando. Então, tem outras coisas que ele não está vendo. Mas para você que está lá no interior da Amazônia, e você tá com uma coriza, etc., e você tirou uma foto, identificou o que você tem, e eu poder falar o que você tem que fazer, isso é uma diferença brutal. Isso significa, às vezes, salvar uma vida. Então, aí vem, então, está vendo a conexão? A curiosidade fez eu entender o que era um ChatGPT, depois fez entender o que era na medicina ou no direito. Se eu junto isso, entendo os prós e os contras, como que eu crio um produto que resolve um problema para a sociedade. Se você resolver um problema para a sociedade, ele for simples e ganhar escala, o que você tem? Um unicórnio. Então, eu gosto de pensar assim, eu estou criando unicórnios todos os dias. Tá? Por hobby, por questões gostosas. Então esse foi um hábito que eu acabei gerando para mim, que acaba me dando um repertório muito grande de ideias e de coisas legais, que eu sugiro vocês a fazerem isso. Tá? E obviamente que eu tenho algumas ferramentas que me alimentam de informação.
Tá? Então tem uma ferramenta no meu próprio site mesmo, se vai lá no estoco.org, tem o ai.estoco.org, que é um robô que busca no mundo inteiro as principais inovações e me alimenta dessas informações. Então todo dia de manhã eu vejo o que está acontecendo no mundo, que me ajuda a fazer essas associações.